Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, eu tô indo, né? Tô caminhando, né? Não vou dizer que eu estou nos meus melhores dias, né, pessoal? Em relação à depressão, gente, eu tô bem, não tenho tido crise, graças a Deus, né? Esse mês eu não tive sintomas assim, significantes da TPM. Tem uma mosca aqui. Aí, gente, minha preocupação maior tem sido por causa desses exames. Eu tô até tossindo, tá vendo, gente? Se não parar aqui a tosse, eu vou parar de gravar o vídeo, né? Porque não dá pra gravar o vídeo tossindo, né? Aí, gente, o que acontece? Eu resolvi contar pra vocês já, gente, o que tá acontecendo, né? O resultado da minha TC, né? Da minha tomografia, do tórax. Porque, assim, eu acho que não faz sentido eu ficar vindo aqui, gente, sem contar algo pra vocês, né? Isso aí me incomodou. Então, eu resolvi contar assim mais ou menos, né, gente? Porque ainda não tem o resultado final, né? Pra quem não sabe, pessoal, o que tá acontecendo, assim, né? Que tá chegando aqui agora, eu vou contar um pouco, assim, desde o começo, pra vocês entenderem. Eu tenho uma tosse alérgica já há um tempo, sabe? Muito tempo. Só que eu sempre procurei cuidar, né? Fui ao médico, cuidava, tomava remédio, fazia raio-x, nunca deu nada. Aí, inclusive, depois de um tempo, né? Porque é assim, gente, ela ia e voltava, sabe? Ela ia e voltava. Aí eu ficava achando que era por causa do tempo, da poeira, alguma coisa assim, né? A mudança de tempo, né? Então eu ficava achando essas coisas, gente. Aí, depois teve um tempo que eu procurei um pneumo, né? Foi lá em Campos também, é onde eu tô me tratando agora, de novo, novamente, né? E esse pneumologista, ele passou corticoide pra mim, eu expliquei a situação toda pra ele, passou corticoide pra mim. Eu tomei, fiz o tratamento, quando foi na revisão, quando eu voltei, ele foi e... não tive muita melhora, tive só um pouco, vamos dizer aí, 50% de melhora. Aí ele foi, passou mais corticoide pra mim, e não passou um exame, assim, né, pra ver como tava o pulmão, investigar mesmo, sabe, gente? Pra ver o que era, assim, né? Qual a raiz dessa tosse, né? E aí, já tinha perdido mesmo a consulta, a revisão, que, né, na revisão ele passou mais corticoide. E eu, né, obedeci, ele tomei o corticoide. Aí ela ficava assim, gente, do mesmo jeito, indo e voltava, aquela coisa e tal. Aí de uns 3 meses pra cá, ela ficou crônica. Ela ficou crônica, tossindo todo dia, com falta de ar. Aí, por tossir muito, né? Que é uma tosse seca, gente. Por tossir muito, meu coração começava a acelerar. Aí, gente, é uma tosse assim seca, né? Sem secreção. Só que quando eu... Aí eu tosso muito, né? Aí parece que vai acumulando uma coisa na minha garganta. E depois, quando eu termino de tossir aquela várias vezes, eu tosso de novo e sai uma coisinha igual uma clara de ovo, gente. É assim, minha tosse. Então, pessoal, o que acontece? Aí, como eu tava falando, ela virou crônica, ela tava muito crônica, assim, de uns 3 meses pra cá, mais ou menos, né? Que eu sou muito boa de data, não. Então, o que eu fiz? Eu fui na clínica aqui, né? E conversei com ela toda a história, né? Que eu tava com essa tosse, ela já vem muito tempo, eu já tinha ido no pneu, mas toda essa história que eu tô contando pra vocês. Aí ela falou, olha, Odisseia, vamos passar uma tomografia do tórax, se não der nada, né,
A gente vai tratar com antialérgico, como ela passou o tratamento pra mim de antialérgico, né, gente? E aquela bombinha que aplica, sabe, na garganta, Clenil, até o Clenil que ela passou pra mim. E um xarope antialérgico, que graças a Deus, gente, resolveu muito, né, a minha situação, acalmou minha tosse. E ela disse que assim, que o coração acelera pelo pulmão tá perto do coração. Então, como força, né? Antes, gente, não acontecia isso no meu coração acelerar, mas com a idade, né, vai mudando as coisas. Então ela falou assim, ela disse, por estar perto, força, então ele acelera. Hoje tá irritada, gente. Ela tá atacada hoje porque eu já tenho que acordar tomando remédio. E eu acordei e esqueci de tomar, né, um antialérgico. Aí ela passou, gente, eu fiz a tomografia, né? Aí veio o resultado. Quando eu peguei o resultado, eu tava confiante ainda, gente, que não era nada, que era só uma alergia, né? Quando eu abri, tava escrito lá. Eu nem peguei aqui pra mostrar detalhadamente pra vocês não, gente, mas vou contar aqui, né? Como tava lá, que eu entendi assim, que o médico me explicou. Que deu assim, vários nódulos no pulmão, 2 maiores na parte inferior, medindo 0,6 centímetros. Só que eu entendi 6 centímetros, gente. Porque quando você lê uma coisa assim, né, ainda mais a gente que é paciente, entende muito uma coisa, aí pra mim já era 6 centímetros, era uma coisa grande. Enfim. Aí fiquei, gente, na hora eu passei mal. Foi me dando uma queimação por aqui, ó, subiu um negócio aqui na minha cabeça. Eu achei que a minha pressão subiu, eu corri, peguei um pedacinho de Rivotril, né? Que o médico já falou que eu tenho que fazer isso toda vez que eu achar que a minha pressão vai subir. Então, pessoal, eu tomei, me acalmei um pouco, né? Entre aspas. Na hora fiquei nervosa, fiquei cheia de coisas. Gente, eu tô com aquela doença. A gente só pensa essas coisas, né, gente? E, pessoal, eu tenho uma pessoa na minha família, é meu cunhado. É marido da minha irmã, né? Ele tá com essa doença no pulmão e não tem cirurgia, enfim, ele tá sofrendo muito. Então só lembrei dele na hora, né? Então, gente, eu comecei a ligar pras clínicas aqui, porque a doutora falou pra minha clínica que se não desse nada, tudo bem, mas se desse, ela ia me encaminhar para um pneumologista. Como eu já tava com o resultado na mão e deu, eu nem fui ela, não. Já comecei a ligar pras clínicas pra ver um pneumologista aqui em São Francisco, né, que é aqui do lado da minha cidade. Não encontrei, gente, lugar nenhum. É difícil encontrar essa especialidade. Aí eu vi o quanto é difícil encontrar. Não encontrei lugar nenhum por aqui. Aí liguei pro meu filho, né? Ele tava em Campos, nos Goitacazes, né? Que é a 2 horas daqui, uma cidade. E aí ele conseguiu pra mim. Lá também foi difícil achar. Achou, acho que em três clínicas. E ele achou um lá, né? E aí ele marcou pra mim. Foi até na segunda-feira retrasada, que eu lembro, falei com vocês aqui que eu fui médico e tal. Então eu levei o resultado, gente, pra ele do exame. Aí, gente, com isso eu peguei o resultado, fiquei nervosa. Depois eu orei ao Senhor, falei, Senhor, cuida de mim, né? Seja feita sua vontade. É minha vida. E, pessoal, eu levei o exame pra ele, né? E um médico bom, né? Experiente já, né? Um pneumo experiente, assim, já um senhor de idade. Aí conversei com ele, aí mostrei o exame pra ele, né? Ele olhou e falou pra mim assim, gente, o hospital, né, como eu já falei nos outros vídeos, o hospital aqui da minha cidade, hospital público, não dá aqui a imagem, sabe? A imagem do exame, não dá. Então só dá o laudo. Aí ontem eu fiquei sabendo por uma amiga minha que se a gente for lá no hospital e pedir, falar que o médico tá pedindo, eles dão, mas aí já tinha até feito a outra tomografia particular. Mas tá bom, gente, que eu fiz num lugar, fiz em outro, então, né? Deus sabe todas as coisas. Então, o médico conversou comigo, ele perguntou como era a tosse, eu expliquei, né? Como eu falei aqui pra vocês, como é a tosse.
Aí ele leu, primeiro ele leu o exame e falou assim, tem nódulos e tem para investigar, falava assim no exame, para investigar, para ver se tem ramificações, né, gente? Ramificações a gente sabe que é quando o nódulo não tá redondinho, né, gente? Não sei se vocês sabem como que é, né, gente? Tem nódulo que ele tem um aspecto assim de... Como pode dizer, gente? Ele não é redondinho, gente. Quando ele é redondinho, o nódulo é menos perigoso. Mas quando ele é tipo... Tem várias ramificações assim, né? Ele pode dar metástase, essas coisas, gente. Então, lá tava dizendo nódulos, né? Vários nódulos. E na parte inferior do pulmão, acho que direito, 2 maiores, medindo 0,6 centímetro. Que na minha cabeça era 6 centímetros, gente, até chegar lá no médico. Aí ele leu o exame, né, falou pra mim, Odisseia, tem esses nódulos aqui, né, a gente tem que ver, isso aqui é sério. Mas o que acontece, eu não tenho imagem. Eu não tenho imagem. Eu falei assim, doutor, eles não dão imagem, só dão um laudo. Aí ele falou assim, então... Aí perguntou como que é a tosse. Aí expliquei pra eles, como tô explicando aqui pra vocês, né, gente? E ele falou assim, olha, essa tosse sua tá parecendo mais uma tosse alérgica. Aí eu falei pra ele que eu tinha feito o tratamento com xarope, mas quando eu fico uns 3 dias, que a doutora não passou uso contínuo, né, como eu já falei aqui. Então se eu ficar 3 dias ela volta, gente, 2, 3 dias. Agora não, agora um dia ela já tá voltando. Então eu já tô tomando direto de novo. Aí ele mandou eu continuar o Clenil e passou outra bombinha pra mim, pra me aplicar. E não falou do xarope, mas como ela tá voltando, gente, eu tô tomando xarope, né, por minha conta, porque eu sei que tá funcionando, funciona pra mim, então eu tô tomando. E passou outra tomografia de pulmão pra mim, gente, olha. Ele falou, olha, eu vou passar outra porque eu preciso ver, né, uma coisa é eu ler uma coisa, né, o laudo, que tá escrito aqui. Outra coisa é eu ver a imagem. E também pra você, né, que é paciente. Eu falei, não, doutor, com toda certeza, né? Tudo o que for preciso, né? Aí, gente, aí eu fui, porque eu sou muito curiosa, né, gente? Acho que vocês já perceberam que eu falei assim pra ele, doutor, mas pelo fato de o xarope fazer efeito, se fosse... Aí eu ia falar câncer, gente, mas meu filho foi falando na minha frente, porque tem coisas que eu não quero falar claramente, sabe, gente, assim... Tenho meio receio, fico medindo as palavras pra falar. Aí meu filho tava comigo, né? Ele falou assim, se fosse câncer, doutora, quer saber se fosse câncer? O xarope faria efeito? A tosse pararia? Então... Ele falou assim, não. Por isso que eu tô achando que essa tosse sua... Tem os nódulos aqui, né? Mas a tosse tá parecendo mais uma coisa alérgica, uma tosse alérgica. E aí, ficamos assim, gente. Saí de lá, né? Com a guia do exame, né, da tomografia de tórax, ele colocou lá os dados, porque ele estava pedindo, e, né, para eu, quando tiver o resultado da tomografia, voltar a ele. Assim que tiver a tomografia, voltar a ele. Aí fiz, gente, agora na terça-feira, consegui lá em Campos a tomografia. Fiz a tomografia e levei o resultado, né, gente, que a gente tem que levar o resultado, né. Por exemplo, se você faz uma tomografia, assim, quando eles mandam a marcação pra você tudo direitinho, né, eles falam que você tem que levar exames anteriores, né. Então eu levei, né, levei o exame anterior e fiz, gente, na terça-feira a minha segunda tomografia de tórax. Pra, né, ele ter uma visão maior do que o que eu tenho, né, pra gente ter a certeza maior do que eu tenho. E aí, quando eu falei sobre o tamanho, ele falou assim, não, Odisseia, não é 6 centímetros, é 0,6 centímetro. Então, gente, aquilo ali já me deu mais
um alívio, eu agradeci a Deus assim, na frente dele, falei assim, obrigada, né? Porque eu pensei assim, gente, não é tão grande como eu achei que era, né? Então, isso pra mim já foi um ponto positivo. Eu já saí de lá mais positiva. Então, gente, por isso que eu não contei antes, sabe? Eu não falei, porque ainda não tenho, né? Como eu já disse nos vídeos anteriores, eu não tenho diagnóstico ainda, não sei de certeza ainda como que tá, né? Eu sei que tem, mas eu não sei como que tá, né? Como que tá, como que é, como que eu posso dizer, gente? Né? Como que é o, né? Como que tá os nódulos, né? Se eles estão ali pequenininho, redondinho, né? Porque diz que assim é menos risco, né, pessoal? E é isso, gente. Pra eu saber, né, esse exame vai, né, deixar a gente saber como que, de melhor forma, como que tá. Como que tá o meu pulmão, né, gente? Então, gente, confesso pra vocês que foi um baque, né? Porque quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu tenho um nódulo no seio, né? Que eu tô rastreando. Inclusive agora, antes de pegar a tomografia, essa primeira, eu já tinha ido ver pra marcar outra mamografia, né? Que todo ano eu tenho que fazer. Já tenho mioma que eu tô vendo pra operar, gente. E agora, essa notícia que eu tô com um nódulo no pulmão. E aí, gente, de lá pra cá, tenho tentado tocar minha vida, conversei com o pastor, né? Porque sempre quando acontece alguma coisa assim na minha vida, gente, eu converso com o pastor, né? Peço oração a ele. E ele falou pra mim, ó, toca a sua vida, continua tocando sua vida, né? Porque o Senhor tá no controle de tudo, né? E falou coisas positivas pra mim, gente. Claro que às vezes eu fico assim meio pensativa e tal, mas depois eu tenho tentado tocar minha vida, né, gente? Essa semana, na terça-feira. Na segunda não, porque eu fui, né, deixando as coisas aqui preparadas pra eu sair na terça. Mas na terça-feira eu já fui lá, fiz o exame, foi rapidinho, foi o primeiro paciente. E aí, ontem eu já saí, vendi um sacolé, né, tentei pegar encomenda de bolo, tentando. Ah, gente, lá no quarto, né, esse era o vídeo que eu ia gravar pra vocês, gente. Mas como eu falei assim, eu senti assim em mim, falei assim, ah, eu tenho que falar pra eles, né, o que tá acontecendo direito, né, porque como que eu vou ficar vindo aqui, gente, não vou falar pra vocês, né, direito o que tá acontecendo. Então, resolvi contar, né, já pra vocês, falar o pé que tá isso aí, né, gente, como é que tá. E aí, ontem eu já mexi, botei a guirlanda lá, gente, no lugar, já terminei a guirlanda. Hoje ela tá demais, não sei, talvez. Gente, vocês têm ideia, esse dia eu não tava tossindo. Fui na praia, peguei um ventinho na praia, fui lá até com a minha nora, minha netinha. Tava ventando um pouquinho e comecei a tossir. Mas também, assim, foi rápido. Tossi, depois saí de lá, parou. Vim pra casa, parou. Mas hoje tô assim, tá mais atacadinho. Mas eu creio que vai melhorar, né? Porque eu tomei o xarope agora. Então, gente, aí eu já coloquei a guirlanda lá no lugar, né? Ficou bonitinho. Aí terminei de pregar as madeiras, coloquei, né, certinho lá, né? Preguei. Essa parte aí mais, eu creio assim, mais, né, de pesada, digamos. Pesada não, né, gente? Que foi só pregar as madeirinhas, né, e fazer. Mas assim, essa parte mais, a parte, digamos assim, mais difícil já tá pronta. Aí agora é só mais pintar as madeiras, que eu tenho que comprar o verniz, gente. Eu tava entre pintar de branco, gente, e passar verniz. Mas se eu passar verniz e depois quiser branco, porque eu gosto muito de branco, eu, né, vai ser mais fácil do que eu pintar de branco primeiro e depois querer passar o verniz, né? Então eu vou pintar de verniz. Pra frente, se eu quiser branco, é só colocar a tinta branca, né, por cima do verniz, tá? É mais fácil. E aí, gente, eu ia começar a fazer isso, né? Tô aqui pensando se eu compro verniz ou não, a tinta, as coisas que vai precisar, porque eu tô economizando, né, gente? Porque eu tô gastando com, né, com o exame, com a consulta. Mas graças a Deus,
tô reclamando, nem vou reclamar, porque graças a Deus, né, o Senhor me deu condição de, né, eu tava meio preparada, assim, pra, né, ter o recurso pra eu pagar o exame, né, gente, a consulta, enfim, graças a Deus, Deus sabe de todas as coisas. E, pessoal, mas eu tô economizando o máximo, gente, porque a gente não sabe, né, começa consulta, pode passar remédio, não sei mais exames, eu não sei como vai ser. Então, por isso eu não comprei o verniz, não comprei tinta, não tô mexendo, assim, com coisa, assim, que... Tô, assim, mexendo só com coisa, assim, muito necessária, sabe como, gente? Fundamental mesmo, necessário, porque, né, tô tentando economizar por causa disso. E aí, eu ia gravar lá no quarto pra mostrar pra vocês, né? E talvez, tava pensando, talvez compre verniz, talvez não compre, né? Porque eu acho que verniz não é tão caro, né? Não vai, assim, mexer tanto, né? No meu orçamento. Então, mas antes eu quis vir aqui, gente, contar pra vocês, conversar com vocês sobre isso, o que tá acontecendo, né? Porque, né, eu queria contar quando eu já tivesse um resultado final, mas como eu tô sempre vindo aqui, gente, abrindo o jogo pra vocês, contando essas coisas pra vocês, então eu achei meio assim, me senti assim, não, eu não tava me sentindo bem de vir, não contar, vou contar logo, né? E Deus tá no controle, né, pessoal? Enfim, o Senhor tá no controle da minha vida, né? O resultado, né? Ele já sabe, né? E talvez assim até vocês me ajudem, né, gente, orando por mim, torcendo por mim. Eu sei que as pessoas aqui, né, são pessoas queridas, pessoas que gostam de mim. E, né, pode me ajudar em oração, né? Pensamentos positivos, né, gente? E aí, gente, é isso, né, que eu queria falar hoje nesse vídeo. Não é uma coisa boa. Felizmente, gente, a vida não é só de coisas boas, né? A gente passa por tanta luta. Como eu tava falando, gente, quando eu peguei o exame, eu falei, meu Deus, nossa, né? Primeiro foi a depressão, né, gente? Que foi o maior obstáculo da minha vida, né? O primeiro maior obstáculo da minha vida foi a depressão. Aí eu me considero, assim, que eu venci, né? Tô vencendo, né, gente? Ainda tem certas crises que eu sempre falo aqui pra vocês. Mas aí depois, né, eu fui descobrindo esses novos, mas graças a Deus, né, assim, nada muito sério, eu tô rastreando. E agora é isso. Aí a gente fica assim pensando, né, gente? A gente fica pensativa, fica assim, meu Deus. Mas, pessoal, a gente tem que colocar, né, tudo na mão do Senhor, né? Confiar nele, que ele tá fazendo o melhor. E é isso, gente, que eu vim compartilhar hoje com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu vim aqui abrir meu coração, né? Contar isso aí pra vocês. Eu ainda não tenho, né? Aí, gente, a minha consulta, eu em vez de ir logo no outro dia que eu fiz o exame, que sai em 3 dias, né? Lá não demora, não. Logo marcar, ligar pra clínica pra marcar a minha revisão, eu dei um mole, né? Eu marquei, eu liguei, eu acho que no outro dia ou 2 dias depois pra clínica. Então, ele tava toda segunda-feira. Então, eu não consegui vaga pra essa segunda-feira agora. Só consegui pro dia 7 de abril. Aí, meu filho ainda insistiu, ligou, falou, mãe, liga de novo que a moça vai tentar encaixar você lá. Então, eu liguei, mas ela disse que tava tudo cheio, não dava mais, gente. Então, vai ser dia 7 de abril minha revisão, né? Que aí eu vou saber mesmo, gente. E eu não vou pegar esse exame antes, né? Porque a gente olha essas coisas, pessoal, e a gente tem conclusões precipitadas, então a gente abre, eu sempre abro, e eu vou pro YouTube olhar coisa, então eu vou já pegar, quando eu for pegar, né, que é na mesma cidade, já vou pegar e já vou logo levar pra ele, nem vou abrir, porque eu quero que ele fale pra mim com o olhar dele, né, olhar de especialista, né, pessoal. Então é isso, gente, que eu queria falar hoje pra vocês, né, desejar tudo de bom na vida de vocês, gente, muita paz na nossa vida, né. Que o Senhor esteja conosco, né? Momentos difíceis estão aí, né, gente?
A vida não é só de coisas boas, né? A gente passa por essas coisas. Enfim. Mas, em meio assim, eu tô mais calma do que nervosa, assim, ansiosa, sabe, gente? Eu tô mais tranquila. Graças a Deus, o Senhor tem me dado essa calma. Eu tenho pegado bem firme, né? Em orações e aí com a igreja também. E é isso, pessoal, que eu queria falar hoje. Ai, gente, eu pintei meu cabelo, né? Falei pra vocês que eu ia pintar, lembra? Pintei ele ontem. Comprei um castanho. E eu achei, gente, que ele ia ficar mais, assim, escuro, na verdade, né? Achei que ele ia ficar castanho escuro. Tá até umas nuances aqui, tá vendo, gente? Tipo, tá meio manchado. Mas ele é porque ele é castanho, né? Ele não é castanho escuro nem preto, ele é castanho. Então, ficou uma cor bonita. Eu gostei dessa cor, né? Aí, ao longo do tempo, eu vou vendo se eu gosto, se eu fico com essa cor. Porque, gente, também, na verdade, ele tava loiro no cabelo, né? Tava um ruivo, assim, quase um gema de ovo, né? Então, não ficou uma cor fechada, né, e tal. Então, ficou pra essa cor aqui. Mas aí eu vou vendo ao longo do tempo se eu vou ficar com essa cor aqui, gente, ou se eu vou jogar um castanho escuro, né, que é da cor da minha raiz, gente, que é da cor do meu cabelo mesmo, é castanho escuro. Mas eu gostei, gente, fechou a cor, né, o que eu queria, que eu não queria ficar... Pensei melhor e não queria ficar mais... Não queria ficar com aquela cor aberta. E é isso, gente, só pra falar pra vocês como que tá as coisas por aqui, tá bom? Eu espero muito que vocês estejam bem, tudo de bom, beijos. Fiquem todos com Deus e tchau, gente. Até o próximo vídeo. Que agora eu acho que vai ser, né, do quarto lá, né? Mostrando o quarto pra vocês, como que tá as coisas. Né, o andamento do quartinho ali. Beijão. Fica com Deus e tchau.